Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Quero ler um trecho de um livro e eu acho que eu vou ler um pedacinho hoje e a continuação vai ser amanhã, porque eu acho que vale a pena a gente investir um tempinho e eu quero ministrar com você sobre isso nesses dias. Fome, luz e paz. A simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro. Esse testemunho interior é como o Espírito Santo fala comigo e com você. De uma das formas que ele tem para falar comigo e com você. Você já foi visitar uma cidade sem guia? Você já viajou e chegou numa cidade por sua conta assim e foi visitar a cidade? Você já conseguiu conhecer tudo, saber a história daquela cidade? Se isso aconteceu, com certeza você conheceu muito pouco sobre aquela cidade. É verdade isso. Experimente voltar ao local, a mesma cidade que você foi, sem um guia, com um guia que conheça cada detalhe do território. Você verá que sua impressão sobre o lugar será totalmente diferente. Na verdade, parecerá que você nunca foi àquela cidade. Isso é verdade. Eu já fui, visitei com guia, ele conta a história, ele conta como que a cidade surgiu, te leva a lugares estratégicos, ruas, costumes, hábitos, história, uma nova perspectiva do lugar se abrirá por causa do guia que estará com você. Muitos tentam viver a vida cristã sem o guia. Não percebem que estão perdendo a riqueza do reino de Deus. Jesus nos deu o Espírito Santo como guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Esse guia é um privilégio exclusivo para aqueles que são filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Uma das formas do Espírito Santo nos guiar é por meio do que chamamos de testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica não com a nossa alma ou o nosso corpo, mas com o nosso espírito humano. A maioria de nós não ouviu uma voz audível, nem viu anjos para ter a certeza de que é filho de Deus. Temos a certeza de que somos filhos por causa desse testemunho em nosso íntimo. Observe que ser filho de Deus é uma das verdades mais importantes da fé cristã. E não a recebemos por meios espetaculares, mas por uma convicção simples e silenciosa, porém inconfundível em nosso interior. Não é difícil imaginar por que o Espírito Santo se utiliza do testemunho interior para nos conduzir. Suponha que um pai e um filho estão conversando, sentados no sofá dentro de casa. Num certo momento da conversa, o filho pede um conselho ao pai sobre uma área da sua vida. Agora, imagine essa cena. O pai imediatamente responde: eu tenho sim um conselho para lhe dar. Contudo, ao invés de aconselhá-lo dali mesmo, ele se levanta do sofá, posiciona-se fora da casa, bem no meio do quintal, e então começa a gritar
o conselho para o filho que ficou sentado no sofá. Uma atitude dessa não faz sentido algum. Você concorda comigo? Isso não faz sentido no campo natural, como também não faz sentido no espiritual. Por que então temos tanta expectativa de que o Pai vai gritar do lado de fora para que nossos ouvidos físicos ouçam, sendo que Ele mora lá dentro, aqui dentro, do lado de dentro de nós? O Pai fala conosco do lugar onde Ele habita, pelo testemunho interior. Se sabemos que somos filhos pelo testemunho interior, por que não esperamos que Deus nos dirija em tantas outras coisas por esta mesma maneira? O nosso maior problema tem sido não saber identificar o testemunho interior. Talvez nós já lemos acerca dele e, inclusive, concordamos que podemos ser guiados em todas as áreas por meio dele. Mas, afinal de contas, o que é o testemunho interior? Amanhã eu vou falar sobre isso, o restinho desse trecho do livro, e vou falar sobre o que é realmente esse testemunho interior. O nome desse livro é De Dentro para Fora, do Drummond Lacerda e da Raquel Cabral. É um casal e eles escreveram juntos. Eu estou assim impactada com esse livro. Eu quero te dar essa dica de você ler esse livro, de você comprar esse livro. O Drummond, ele faleceu ano passado de Covid. Ele era pastor da Igreja da Lagoinha, mestre que dava aula no Carisma, e ele deixou assim um legado muito grande de livros, de cursos. Então, assim, um homem de Deus, um homem que falou do que viveu com Deus. Então, esse trecho que eu estou lendo é 3 paginazinhas de um livro muito profundo que ensina você a conhecer melhor esse que nos guia, o nosso guia nessa vida. Se você já viajou e já foi em alguns lugares, hoje em dia muitas pessoas vão viajar e nem procuram guia, mas faz uma coisa que serve como guia. Vão para o YouTube, vão pesquisar, vão olhar os YouTubers que já foram naquele lugar, vão pesquisar os lugares que tem naquela cidade, onde visitar, como é a história. Então isso aí já é o seu guia. Você está pesquisando sobre a cidade, então quando você chega lá, você já conhece o seu guia, você já deu aquela pesquisada. E eu, quando estava lendo isso, eu lembrei de uma viagem que a gente fez para o sul do país, e a gente foi num ônibus, a gente saiu de Belo Horizonte, eu e minha cunhada, a gente saiu de Belo Horizonte e fomos para o sul do país, parando em vários lugares e conhecendo os lugares, e tinha uma guia no ônibus e ela ia mostrando e falando detalhes daquelas cidades para a gente, coisas que a gente não iria saber se estivesse viajando sozinhos, né, por conta própria, sem ter um guia. E assim como ele disse, o Drummond, assim é a nossa vida aqui. Como que eu quero viver e conhecer tudo e saber tudo se eu não busco o meu guia, que é o Espírito Santo, aquele que me conduz, aquele que me dirige, aquele que me diz o que fazer, como fazer, o que aconteceu, o que vai acontecer, ele revela para mim e para você. Então nós temos alguém, nós temos um Deus que vive em nós, Ele vive em você. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, pronto para te guiar, para te orientar, para te conduzir em toda essa trajetória até que o Senhor te chame ou até que Jesus volte. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho do que é esse testemunho interior. Para que isso? Para você saber, para você ter discernimento de quando é que o Espírito está falando, quando ele está te guiando, quando ele está te orientando, quando ele está dando, quando você tem aquele sentimento forte dentro de você. O Espírito Santo testifica
com o meu espírito, o espírito da Margarete. Então testifica ali, eu sei que é ele falando. Então nós precisamos aprender a discernir, nós precisamos entender e ficar mais atentos a esse testemunho interior. Então amanhã nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora a vida de cada um que está aqui comigo nesse dia, nesse devocional. Eu quero, Pai, que eles sintam esse desejo de conhecer melhor o Senhor. Ah, Senhor, gera em nós esse desejo de te conhecer melhor. Nesta semana nós estamos falando sobre um plano de leitura diária, um plano de leitura anual, ler a palavra todos os dias, e nós precisamos desse testemunho interior. Espírito Santo, revela-se a nós, mostre para cada um como é o seu testemunho interior, para que eles possam saber que é o Senhor quem está guiando. Eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém.